E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Preparados. Hoje a gente vai se aventurar num tema que, para quem acompanha o mundo jurídico, é essencial: a Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas acredite, Uhum. essa resolução impacta e muito a vida de quem trabalha no judiciário e até de quem está se preparando para entrar, especialmente os concurseiros de plantão. E por falar em concurseiros, esse tema é batata no módulo de formação humanística do professor Juliano, né? É verdade. Inclusive, a aula sobre isso foi publicada dia 2 de Lucy, 2024. Vale a pena dar uma conferida para complementar nosso papo de hoje. Show! Ó, Então, para quem não está por dentro, essa resolução é tipo um guia, um norte, para como o judiciário cuida do seu time, né? Não estamos falando só de juízes, mas de todos os Mas servidores. só é. A Yeah. resolução 240 de 2016, que é o nosso foco aqui, buscou organizar, sabe? Qual é? Dar uma direção para a gestão de pessoal em todos os órgãos do Poder Judiciário. Tipo um manual de boas práticas, então. Exatamente. Mas qual a grande ideia por trás disso? Criar um judiciário mais eficiente, mais justo. Com certeza. Ah, Mas a resolução não surgiu do nada. Ela está totalmente conectada com a Constituição Federal, que já mostra a relevância do tema. opa, a Constituição. Isso coloca a resolução num patamar bem alto, hein? Sem dúvida. Princípios como a eficiência na administração pública até a proteção do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, estão presentes na resolução. Caramba, então não é só uma questão interna burocrática. Não, não. É garantir direitos e princípios dentro do judiciário. Entendi. E essa resolução também tem a ver com a Estratégia Judiciário 2020, né? Exato. A gestão de pessoas é vista como peça-chave para alcançar os objetivos dessa estratégia. Beleza, já entendi a importância, a base da resolução. Agora me conta, na prática, o que muda no dia a dia de quem trabalha no judiciário? A resolução aborda várias coisas: seleção e lotação de servidores, gestão de desempenho, valorização do ambiente de trabalho. Falando em valorização, me chamou a atenção a ênfase na saúde dos servidores. E não é só saúde física, né? Mas, pois é, a resolução coloca a saúde mental como algo crucial. Os tribunais têm que se preocupar em oferecer um ambiente de trabalho que promova o bem-estar psicológico dos servidores. Faz sentido. Juízes e servidores lidam com cada caso, cada situação, que deve ser muito desgastante. Mas e aí, como garantir isso na prática? A resolução incentiva programas de apoio psicológico, atividades para aliviar o estresse, combate ao assédio moral, discriminação. Tipo, cuidar da mente é essencial para um judiciário mais eficiente e justo. Isso mesmo. E essa mudança se reflete em outros pontos da resolução, como na participação dos servidores na gestão. Que interessante. Como isso funciona? A ideia é que os servidores tenham voz ativa nas decisões, seja participando de comissões, grupos de trabalho, dando sugestões, feedback. Uau! Um judiciário mais democrático e participativo. E na prática? Os tribunais precisam criar mecanismos para que os servidores expressem suas opiniões, deem sugestões, participem das decisões que afetam seu dia a dia. Legal. Um diálogo mais aberto e transparente entre a administração e os servidores, né? Exatamente. Afinal, quem melhor para apontar os problemas e as soluções do que quem está na linha de frente, vivendo a realidade do trabalho? Verdade. E a resolução também fala do desenvolvimento profissional dos servidores, né? Sim. A resolução destaca que os tribunais devem investir na capacitação dos servidores, com cursos, treinamentos, workshops. Para quê? Qual o objetivo disso? Garantir que os servidores tenham as habilidades e os conhecimentos para fazer seu trabalho com excelência, contribuindo para um judiciário mais eficiente. Mas desenvolvimento profissional não é só curso, né? Claro que não. A resolução incentiva programas de mentoria, participação em projetos especiais. Parece que a resolução está mesmo preocupada em criar um ambiente que valorize o servidor, que ajude ele a crescer. Mas e na hora de escolher esses servidores, como a resolução orienta o processo? Aí entra o concurso público. A resolução defende que a seleção seja feita por concurso, garantindo igualdade de oportunidades, transparência e impessoalidade. Nada de privilégios ou indicações, né? De jeito nenhum. O processo tem que ser justo e meritocrático. Os cargos no judiciário devem ser ocupados pelos candidatos mais preparados. Ponto final. E como a resolução garante que os concursos sejam justos e imparciais? Ela define diretrizes para organizar os concursos. Critérios de avaliação claros, publicidade de todas as etapas, participação da sociedade civil na elaboração das provas, garantia de recursos para quem se sentir prejudicado. Parece que a resolução pensou em tudo para evitar fraudes nos concursos, né? E depois que o servidor passa no concurso, como funciona a lotação. A resolução também tem diretrizes para isso, buscando uma distribuição de pessoal justa e eficiente. Leva em consideração as necessidades de cada órgão e as qualificações de cada servidor.
A ideia é evitar que alguns órgãos fiquem sobrecarregados enquanto outros têm servidores parados, né? Exato. A resolução quer otimizar a alocação de recursos humanos no judiciário, garantindo que cada servidor esteja no lugar certo, onde suas habilidades sejam mais bem aproveitadas. E a avaliação de desempenho dos servidores. A resolução fala sobre isso. Sim. A resolução enfatiza a avaliação de desempenho como ferramenta para o desenvolvimento dos servidores e para melhorar a qualidade dos serviços do judiciário, E como essa avaliação deve ser feita? de forma periódica, com base em critérios objetivos e transparentes. Os resultados da avaliação devem ser usados para subsidiar ações de capacitação, desenvolvimento e progressão na carreira dos servidores. E a remuneração dos servidores. A resolução trata disso. Sim, a resolução estabelece diretrizes para a política de remuneração, buscando garantir salários justos, compatíveis com as responsabilidades e com o mercado de trabalho. Ou seja, a resolução quer garantir que os servidores tenham uma remuneração digna e competitiva, né? E além do salário, tem outros benefícios. Sim. A resolução incentiva programas de assistência médica, odontológica, social, previdenciária. Nossa, a resolução se preocupa com o bem-estar do servidor de forma completa, né? Não só no trabalho, mas na vida pessoal também. É isso aí. A resolução reconhece que um servidor feliz e realizado é mais produtivo e engajado. Investir no bem-estar do servidor é investir na qualidade do serviço público. Parece que a resolução está dizendo: cuidar do servidor é cuidar do judiciário. Que abordagem interessante. Bem humana e inovadora para a gestão de pessoas. Concordo. A resolução representa um avanço, e tanto na forma como o judiciário lida com seus recursos humanos. Coloca as pessoas no centro e busca um ambiente de trabalho mais justo, ético, transparente e colaborativo. Realmente, a Resolução 240 de 2016 parece trazer uma nova perspectiva para a gestão de pessoas no judiciário. Sem dúvida. E essa nova perspectiva é fundamental para que o judiciário cumpra seu papel com mais eficácia, garantindo justiça e equidade para todos. E com essa análise da resolução, chegamos ao fim da primeira parte do nosso mergulho. Na próxima, a gente vai ver como essas ideias se aplicam na prática, quais os desafios e as perspectivas. É isso aí, porque da teoria para a prática, a gente sabe que o caminho nem sempre é fácil. Mas a gente volta para discutir isso. Fiquem ligados. De volta ao nosso mergulho. Na primeira parte, a gente explorou as bases, os princípios da resolução. Mas agora, vamos ver como essas ideias funcionam na prática, né? É isso aí. A teoria é importante, mas o que a gente quer saber é como a Resolução 240 de 2016 impacta o dia a dia de quem trabalha ou quer trabalhar no judiciário. Concordo. E um ponto que me chama a atenção é a ênfase na seleção e lotação dos servidores, buscando um processo justo, eficiente. Lembra que falamos dos concursos públicos? Sim, e como a resolução reforça a necessidade de concursos transparentes, meritocráticos, É. priorizando os candidatos mais preparados. Exatamente. Mas a resolução vai além. Propõe algo interessante. Um programa de ambientação para os novos servidores. Programa de ambientação. Para que serve isso? Pensa comigo. Você acabou de ser aprovado num concurso público para o judiciário. É uma alegria enorme, mas também muita incerteza. Novo ambiente, novas regras, procedimentos, cultura organizacional. É muita coisa para assimilar de uma vez. Acho que eu me sentiria um pouco perdida no começo. Pois é. E é aí que entra o programa de ambientação. Ele é um guia para o novo servidor, sabe? Apresenta a estrutura do órgão, as rotinas, os sistemas, direitos, deveres, tudo para ele se integrar rapidinho. Que legal. Uma iniciativa bem acolhedora. Tipo, seja bem-vindo, estamos aqui para te ajudar a se adaptar, a fazer parte da equipe. Exatamente. E esse acolhimento é essencial para o servidor se sentir valorizado, motivado desde o início. E depois dessa fase inicial, como a resolução orienta a gestão do desempenho dos servidores? Outro ponto crucial. A resolução fala da gestão de desempenho por competências. A avaliação vai além dos números, das metas. Não basta só cumprir tarefas mecanicamente, né? Tem que mostrar habilidades, conhecimentos, atitudes que contribuam para um bom trabalho. Isso aí. A resolução propõe que a avaliação considere as competências individuais de cada servidor, habilidades de comunicação, trabalho em equipe, lidar com pressão. É como se a resolução quisesse avaliar o servidor como um todo, né? Não só resultados, mas potencial em características pessoais. E para ter uma avaliação completa, justa, a resolução sugere a avaliação 360 graus. Ah, sim. Falamos disso na primeira parte. Mas como funciona essa avaliação? Nessa avaliação, o servidor é avaliado por várias pessoas. Superiores, colegas, subordinados e até por ele mesmo com a autoavaliação. Uma avaliação bem completa. Essa variedade de opiniões contribui para um feedback mais rico, né? Com certeza. A ideia é identificar os pontos fortes, as áreas a desenvolver e principalmente as oportunidades de crescimento profissional. E o resultado só serve para apontar erros. De jeito nenhum. A resolução defende que a avaliação seja uma ferramenta de desenvolvimento, não de punição. Que bom.
É como se a avaliação fosse um mapa, indicando o caminho para o crescimento do servidor. Exatamente. Com base nos pontos fortes e fracos, os servidores e seus gestores podem traçar um plano de desenvolvimento individual, com cursos, treinamentos, mentorias, participação em projetos, tudo para ele se aprimorar. Legal. E a resolução também fala do desenvolvimento dos gestores, né? Afinal, eles são peças-chave na gestão de pessoas. Com certeza. A resolução destaca a importância de investir na formação dos gestores. Eles precisam estar preparados para liderar, motivar, criar um ambiente positivo e, claro, aplicar a política de gestão de pessoas de forma justa e transparente. Que tipo de ações a resolução sugere para desenvolver os gestores? Programas de capacitação específicos para eles, sabe? Abordando temas como liderança, comunicação, gestão de conflitos, gestão de tempo, feedback, trabalho em equipe e, claro, gestão de pessoas. É uma ótima oportunidade para trocar experiências, aprender com as melhores práticas, se atualizar, né? Sem dúvida. E a resolução também sugere mentoria para gestores, onde eles podem contar com a ajuda de profissionais mais experientes. Então, o mentor faz toda a diferença, né? Alguém para compartilhar experiências, dar conselhos, ajudar a trilhar o caminho da liderança. Concordo. A resolução também incentiva grupos de estudo, fóruns de discussão para gestores, espaços para debater os desafios da gestão de pessoas, trocar ideias, buscar soluções inovadoras. A resolução pensou em tudo para garantir que os gestores tenham as ferramentas e o apoio para colocar a política de gestão de pessoas em prática, né? Sim, a resolução reconhece que a qualidade da gestão de pessoas depende da competência e do engajamento dos gestores. E por falar em engajamento, a resolução também fala da participação dos servidores na gestão, né? Exato. Os servidores devem ter voz ativa nas decisões que afetam seu trabalho e o ambiente de trabalho. Como isso funciona na prática? A resolução sugere vários mecanismos: pesquisas de clima organizacional, comissões com representantes dos servidores e da administração, caixas de sugestões, fóruns de debate sobre temas importantes. Bacana. A participação dos servidores contribui para um ambiente mais democrático, transparente e justo, né? Com certeza. Quando os servidores se sentem ouvidos, participam das decisões, ficam mais engajados, motivados e comprometidos. E a resolução fala da comunicação interna, né? Não adianta ter uma política ótima se os servidores não a conhecem. Verdade. A resolução destaca a importância de canais de comunicação eficientes e transparentes para manter os servidores informados sobre as ações, decisões, novidades da gestão de pessoas. Que tipo de canais? Murais, intranet, e-mail, boletins, reuniões, até redes sociais. O importante é que a informação chegue de forma clara, objetiva e acessível a todos. E além de informar, a comunicação interna também deve ouvir os servidores, né? Receber feedback, sugestões, críticas para melhorar a política. Exato. A comunicação tem que ser uma via de mão dupla. A instituição informa e se abre para o diálogo, para a participação de todos. E a resolução também fala de ética no serviço público, né? Sim, a resolução reforça a importância da conduta ética baseada na moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são a base para um serviço público de qualidade, né? A confiança da sociedade no judiciário depende da conduta ética de todos. Sabe? Exatamente. E a resolução deixa claro: qualquer desvio de conduta ética deve ser investigado e punido. Essa ênfase na ética, na participação, na comunicação transparente, na criação de um ambiente positivo. Parece que a resolução quer um judiciário mais humano, eficiente e justo. Concordo. A resolução é um avanço e tanto na gestão de pessoas no judiciário. Se for bem aplicada, vai trazer muitos benefícios para os servidores, para a instituição e para a sociedade. Com essa análise de como a resolução quer transformar a gestão de pessoas no judiciário, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho. Na próxima, a gente vai explorar os desafios e as perspectivas para colocar essa resolução em prática, porque da teoria para a realidade. A gente sabe que o caminho nem sempre é tranquilo, mas a gente volta para discutir isso. Fiquem com a gente. E chegamos à última parte do nosso mergulho na Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário. Já exploramos os fundamentos, os princípios, as propostas da Resolução 240 de 2016. Vimos como ela quer mudar a forma como o judiciário trata seus servidores, colocando o bem-estar, o desenvolvimento profissional e a participação de todos em primeiro lugar. É isso aí. A gente viu desde a seleção e lotação dos servidores, com concursos públicos justos e transparentes, até a importância da gestão de desempenho por competências, avaliação 360 graus. Sem esquecer do papel dos gestores, da comunicação transparente e, claro, da ética no serviço público. Mas agora, a pergunta que fica é: como colocar tudo isso em prática? Quais os desafios para implementar essa resolução no dia a dia do judiciário? Sabemos que da teoria para a prática. O caminho nem sempre é fácil. A resolução 240 é ambiciosa e, para funcionar de verdade, precisa superar alguns desafios.
Um dos principais, para mim, é a mudança de cultura. Mudança de cultura, como assim? A resolução propõe uma nova forma de pensar e fazer a gestão de pessoas no judiciário, sabe? Com foco na valorização dos servidores, na participação, na comunicação transparente, na ética. Mas mudar a mentalidade, sair de um modelo tradicional, hierárquico, para um modelo mais horizontal, colaborativo, leva tempo e exige esforço de todo mundo. Parece uma mudança de paradigma, né? E como promover essa mudança? Investindo em ações de sensibilização, capacitação, comunicação. Todos, desde os magistrados até os servidores de todas as áreas, precisam entender a importância da resolução e se engajar para botar em prática. Não basta ter uma boa resolução no papel, né? Tem que criar um ambiente para ela funcionar, um apoio e participação de todos. Exatamente. Aí entra outro desafio, os recursos. Para implementar a resolução, precisa de investimento em infraestrutura, tecnologia, capacitação, pessoal. Nem sempre os tribunais têm tudo isso à disposição. É verdade, a realidade dos tribunais é bem diferente, né? Uns têm mais recursos, outros menos. Como garantir que a resolução seja implementada de forma justa em todo o país? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem que ser um parceiro dos tribunais, dando suporte técnico e financeiro para implementar a resolução. Os tribunais também precisam se organizar, definir prioridades, buscar soluções criativas para superar as dificuldades. E como você avalia a receptividade da resolução até agora? Tribunais e servidores têm aceitado bem. No geral, sim. A resolução é vista como um avanço na gestão de pessoas, com potencial para melhorar o ambiente de trabalho, a qualidade dos serviços e a imagem do judiciário. Mas imagino que nem todo mundo seja 100% satisfeito, né? Mudanças grandes sempre geram resistência. Claro, é normal ter resistência a mudanças, mesmo que sejam positivas. Afinal, mudança gera incerteza. Por isso, o processo de implementação tem que ser transparente, participativo, dialogando com as diferentes opiniões e interesses. É preciso construir um consenso, mostrar os benefícios da resolução e, ao mesmo tempo, ouvir as preocupações de todos. Isso aí. E o CNJ tem um papel importante nesse processo, promovendo o diálogo, a troca de experiências e a busca por soluções conjuntas. E você acha que a resolução tem potencial para realmente transformar o judiciário? Acredito que sim. A resolução do 240 é um marco na gestão de pessoas no judiciário brasileiro. Se for bem implementada, vai ajudar a construir um judiciário mais moderno, eficiente, justo e, principalmente, humano. É um judiciário mais próximo das pessoas, que valoriza seus servidores e está comprometido com a justiça social. Com certeza. E para terminar, deixa uma pergunta para quem está ouvindo. O que cada um de nós pode fazer para ajudar a implementar a Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário? O que podemos fazer no nosso trabalho, na nossa comunidade, para fortalecer a valorização das pessoas, a ética, a comunicação transparente e a participação de todos? Ótima pergunta. Construir um judiciário mais justo e humano é responsabilidade de todos nós. Agradecemos a companhia nesse mergulho e esperamos que ele tenha ajudado vocês a entender melhor esse tema tão importante. E para quem quiser saber mais, lembre da dica. Assistam a aula do professor Juliano sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas, publicada no dia 2 de 2024. Até a próxima.